Todos nós conhecemos pelo menos um pouco das histórias fascinantes dos antigos faraós egípcios. Mas você sabe como foi o fim dos faraós? Nesse vídeo vamos contar um pouco sobre essa história, mas antes já deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Os primeiros faraós do Egito foram Narmer, também conhecido como Menes, e seu sucessor Ahá, da primeira dinastia egípcia, que governaram por volta de 3150 a.C. Eles unificaram as regiões do Alto e Baixo Egito e estabeleceram a cidade de Mênfis como a capital do Egito unificado. Antes da unificação, o Egito era dividido em várias regiões com seus próprios governantes e tradições. Acredita-se que Narmer tenha sido um rei guerreiro que liderou campanhas militares bem-sucedidas para unificar as duas regiões egípcias. Ele também é conhecido por ter construído templos e monumentos para homenagear os deuses egípcios, o que se tornou uma tradição importante entre os faraós posteriores. Narmer é frequentemente retratado em obras de arte egípcia segurando um cetro e um chicote, símbolos de sua autoridade. Ele também é frequentemente retratado vestindo a coroa dupla, que simbolizava a unificação do Alto e Baixo Egito. Apesar de sua importância histórica, muito pouco se sabe sobre a vida de Narmer e sua dinastia. A maioria das informações sobre ele vem de inscrições em monumentos e objetos encontrados em escavações arqueológicas. A vida no Antigo Egito era centrada na religião, na agricultura e na construção de grandes obras arquitetônicas. A sociedade egípcia era dividida em várias classes, incluindo faraós, nobres, sacerdotes, escribas, artesãos e camponeses. A religião era uma parte essencial da vida no Antigo Egito, e os deuses e deusas eram reverenciados em todo o país. O faraó era considerado o governante divino do Egito e era visto como um intermediário entre os deuses e o povo. A construção de templos e monumentos era uma atividade importante em todo o país e acreditava-se que isso agradava os deuses e garantia a prosperidade do Egito. A agricultura era a principal fonte de subsistência para a maioria dos egípcios. O rio Nilo era essencial para a agricultura, pois inundava regularmente as planícies ao redor, tornando o solo fértil. Os camponeses eram responsáveis por cultivar a terra, colher os grãos e criar animais, enquanto os escribas mantinham registros precisos das colheitas e dos impostos coletados. A arte e a arquitetura também eram aspectos importantes da vida no Antigo Egito. As pirâmides e templos gigantescos construídos pelos faraós são algumas das obras arquitetônicas mais impressionantes do mundo antigo. A arte egípcia era altamente estilizada e incluía pinturas murais, esculturas e objetos cerimoniais, como as máscaras funerárias de ouro dos faraós. A escrita hieroglífica era usada pelos egípcios para escrever documentos oficiais, relatos históricos e textos religiosos. Acredita-se que a escrita hieroglífica tenha se desenvolvido a partir de desenhos e imagens simbólicas. No geral, a vida no Antigo Egito era altamente organizada e estruturada, com um forte senso de religião e um grande respeito pelas tradições e rituais. Mas e então? Como e quando teve fim o reinado dos faraós e suas dinastias? O fim dos faraós e a última dinastia egípcia foram marcados pela invasão estrangeira e pela perda da independência egípcia. No século IV a.C., o Egito foi conquistado pelo Império Persa, que governou o país por cerca de 200 anos. Em 332 a.C., o rei macedônio Alexandre, o Grande, invadiu o Egito e fundou a cidade de Alexandria. Ele foi recebido como um libertador pelos egípcios, que estavam cansados do domínio persa. Após a morte de Alexandre, o Egito foi governado por seus sucessores, conhecidos como os Ptolomeus, que governaram por cerca de 300 anos. Os Ptolomeus governaram o Egito como uma dinastia helenística, incorporando a cultura grega e a língua ao país. Eles foram responsáveis por construir muitos dos templos, palácios e bibliotecas que ainda existem no Egito hoje. A mais famosa delas é a Biblioteca de Alexandria. No entanto, o Egito foi finalmente conquistado pelos romanos em 30 a.C., quando a última rainha ptolomaica, Cleópatra VII, se suicidou após a derrota de suas forças em uma batalha contra o imperador romano Augusto.
Com a conquista romana, o Egito perdeu sua independência e se tornou uma província do Império Romano. Assim, o fim dos faraós e da última dinastia egípcia foi marcado pela perda da independência e pela dominação estrangeira, que marcou a história do Egito pelos séculos seguintes. No entanto, a cultura egípcia e suas realizações monumentais ainda continuam a fascinar e inspirar pessoas em todo o mundo até hoje. Obrigado por assistir a este vídeo. Compartilhe com seus amigos. E não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos.